Imagine a seguinte situação. Aqui nós temos um objeto, qualquer coisa. Um objeto que tem massa. Seu celular, uma cadeira, um elefante, um carro, sei lá. Que foi abandonado de uma certa altura. Vamos supor que ele possui aqui uma certa altura, h. Quando ele é abandonado, o que acontece? Ele cai, claro, mas pela primeira lei de Newton, se não tem forças atuando no corpo, se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. E não foi o que aconteceu aqui. Quando abandonamos o objeto, ele caiu, ele saiu do repouso. Então, conforme a primeira lei de Newton, só tem uma explicação. Nele tem força. Certo? Nele tem força. Mas pela definição de força, que vimos, força é interação entre dois corpos, só pode ter força nesse objeto se um outro corpo tiver feito essa força. Que corpo é esse? A pergunta é: quem fez força no objeto que fez com que ele caísse? Quem foi? O que vocês acham? Tipo assim, a força é a força da gravidade, né? O corpo seria a Terra? Muito bom, Sofia. Muito bom. Que corpo é esse? A Terra. A Terra fez uma força nesse objeto. Aqui está a Terra. Só um detalhe, Sofia. Você disse, ó, a força, professor, é a força da gravidade. Pois é. O que a gente fala de força gravitacional, força da gravidade, você vai, a partir de hoje, Sofia, trocar por peso. Tá? Então, o que é força gravitacional? É a força-peso. Força da gravidade é peso. Beleza? Tá bom, Sofia? Aham. Então tá. Bom, então olha só. Vamos entender as coisas aqui conforme a base da dinâmica e as leis de Newton e as definições de Newton. O objeto caiu. Por quê? Nele tem força. Pela primeira lei de Newton. Bom, se ele caiu e teve aceleração para baixo, conforme a segunda lei de Newton, ele teve que ter uma força também para baixo. Essa força para baixo, que normalmente as pessoas falam força da gravidade, ela é a força-peso. Peso. Vai ser vertical para baixo também, porque a aceleração foi vertical para baixo e sempre a aceleração tem a mesma direção e sentido da força. Quem produziu essa força? A Terra. Bom, respondemos quase todas as perguntas, olha só. Quem produz a força-peso? A Terra. Onde ela atua? Em todos os corpos. Qualquer um. Qualquer coisa que você abandonar que tiver massa, por exemplo, você abandonou aqui ó, no ponto A, qualquer coisa. Nessa coisa vai ter uma força peso. Tá? Então ela atua em todos os corpos. Terceira pergunta, direção e sentido. Sempre apontando para o centro da Terra. Em outras palavras, ela é sempre para baixo. Sempre para baixo, apontando para o centro da Terra. Tá? Então, vertical para baixo. Sempre. Essa é a direção e sentido. E por último, como calcula essa força peso? Pela segunda lei de Newton. Fabrício, Pois não? eu poderia tentar responder como calcula?
Sim, claro, minha querida, vai ser um prazer. O peso, então, eu acho que é igual a massa do objeto vezes a 9,8 aproximadamente, que é a gravidade da Terra. A aceleração Muito, da gravidade. muito bom, minha querida, isso mesmo. Beleza. Bom, a Sofia utilizou aqui a segunda lei de Newton. Força resultante. Espera aí, gente. Eu comprei outro fone, mas até hoje não chegou. Estou esperando meu fone chegar. O headset meu estragou. Então estou usando esse aqui. Bom, Sofia, professor, segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso. Nesse caso, a força que a gente quer calcular, ela se chama peso, que vai ser igual à massa dos corpos. Você quer calcular o peso, não sei o que é, vezes a aceleração de queda dos corpos, que a gente coloca o nome de aceleração da gravidade, que nós já estudamos lá em queda livre. E eu te contei que todos os corpos caem com a mesma aceleração, aceleração da gravidade, todos têm o mesmo valor, que, como Sofia disse, é próximo de 9,8. Normalmente utilizamos 10 nas questões. Tá? Então, como calcula? Peso é igual a massa vezes gravidade. Muito bem. Bom, tudo que a gente precisa para resolver os problemas que aparecem em força-peso está aqui, já explicamos. Quem faz? A Terra. Onde atua? Em todos os corpos. Sempre vertical para baixo. E como calcula? P igual a mg, peso igual a massa vezes gravidade. Agora, quando observe a diferença, tá, de senso comum para as definições da física aqui sobre peso. Quando a gente pergunta a uma pessoa ou algum objeto, né, no comércio, por exemplo, você fala qual o peso dessa carne? O que as pessoas respondem normalmente? Ah, essa carne aqui tem um peso de 3 quilos. Fisicamente está tudo errado. Primeiro que quilo é 1.000. Quilo é um número. 1.000. Então falar que é 3 quilos não tem nada a ver. Não representa nada. Quilo é 1.000. Então a pessoa não falou nada. Bom, se a pessoa responde 3 quilogramas, qual informação ela está te passando? Massa. Quer falar, Sofia? Não, eu tinha uma pergunta, mas vou deixar para mais para frente. Tá, então só concluir nessa parte que você fala. O 3 quilogramas é unidade de massa, não de peso. Peso é força. E a unidade de força é Newton. Bom, então se aquela carne lá que você quer comprar tem uma massa de 3 quilogramas, qual é a força-peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Então ela vai ter um peso de qual a massa? 3 quilogramas. Qual a aceleração da gravidade? Para todos os corpos, próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Olha, então o peso dá 30 newtons. A definição é bem diferente, né? Aqui na física do dia a dia para peso, tá? Fala, Sofia. Não, só ia perguntar, eu só ia, tipo, conferir mesmo que peso a gente usa Newton, né? E isso é força, tá? E todo tipo de força, qualquer força, qual vai ser a unidade? Newton, no sistema internacional, tá? Também podemos usar, mas não é no sistema internacional, o quilograma-força, que vale mais ou menos 10 newtons, tá? Muito bem. Agora, talvez você possa pensar, professor, por que a Terra
está puxando os objetos? Eu disse que a Terra puxa tudo. Mas por quê? Bom, Newton descobriu que não é só a Terra que puxa todos os corpos. Na verdade, todos os corpos se atraem. Tudo que tem massa está se atraindo. Professor, você está falando que eu estou puxando agora o meu computador, mesmo sem encostar nele? Sim. Existem forças à distância. Peso é uma delas. Tá? Existem forças de contato e existem forças à distância. Peso é uma força à distância. E, professor, eu estou atraindo o meu computador? Aham. Só que tem um detalhe. Newton também descobriu que essa força de atração entre os corpos, ela depende da massa dos corpos e da distância entre eles. E para massas não tão grandes como a da Terra, da Lua, da água de um oceano, massas como a nossa, de objetos do dia a dia, essa força é muito, muito pequena. Pra você ter ideia, ela é da ordem de 0,00011 zeros alguma coisa. É muito pequena. Ela é tão pequena, mas tão pequena a força entre você e o seu computador, por exemplo, que você nunca vai ver o seu computador deslizando até você. Ela não é suficiente para provocar um deslizamento, ok? Mas quando a massa aumenta, a força também aumenta. Por exemplo, a Lua tem uma massa razoavelmente grande. A água nos oceanos também tem uma massa enorme. Então, a força entre a Lua e a água é uma força grande, muito grande. E como a água é fluida, ela sofre uma distorção devido a essa força. Essa distorsão é o que chamamos de maré. Por exemplo, está aqui a Terra, né? E ao redor da Terra nós temos água. Certo? Mas a Lua orbita a Terra. Devido à Lua, ela está puxando aqui a água na superfície da Terra, produzindo uma deformação. A água que está mais próxima da Lua sofre uma força e devido a essa força acontece um desnível. É o que a gente chama de maré. Professor, o Sol também produz essa deformação na água? Sim, o Sol também vai puxar, produzindo essa deformação. Tá? Professor, a Lua então está me puxando, professor? Sim, só que tem um detalhe. A força que a Terra faz em você é muito maior do que a Lua faz. Então a gente quase não sente, quase não percebe, mas ela existe. Todos os corpos estão se atraindo. Beleza? E a força de atração da Terra com os objetos nós chamamos de peso. Beleza, gente? Dúvidas? Tem como você explicar isso de novo da água e da lua? Claro. Qual parte você não entendeu, Ana Luísa? O que está acontecendo é a lua puxando a água? Sim? A água puxa a lua puxa a água, ação e reação, né? Mas a água é fluida. Significa que ela escoa. Então, por exemplo, a água que está mais próxima da Lua sofre uma força maior, produzindo uma deformação na superfície da água, devido à atração da Lua com a água. É por isso que a Lua produz maré aqui na Terra, tanto a maré alta quanto maré baixa. É um efeito da atração da Lua com a água aqui na Terra.
Beleza, Ana Luísa? Aham. Ô, Fabrício, Pois não, Tomás? então é por isso que lago não tem onda? Não, as ondas não são produzidas por atração gravitacional, Tomás. As ondas são produzidas por ventos. Só que você precisa de uma extensão muito grande para que o efeito do vento, né, consiga produzir ondas, né, com amplitudes consideráveis. Porque em um lago, uma represa, uma lagoa, tem onda. Só que ela é muito pequenininha. Entendeu, Tomás? Aham. Mas o que eu quiser é que, tipo, que a água fica meio que parada. Ela não fica que nem no mar se movimentando. É por isso, então? Não, no mar, a água fica se movimentando ali, a maior parte devido à ação dos ventos. Tá? O vento é responsável. Agora, pessoa, tem um movimento da água ali devido ao movimento da lua? Tem, mas é muito sutil. Tá? Esse movimento muito sutil, muito devagar. Então você já deve ter percebido, por exemplo, quando você está na praia, você chega de manhã na praia, né? A água está lá na frente. Aí você, nossa, vou colocar minha cadeira ali pertinho da água. Aí o tempo vai passando, a água vai subindo. Aí as pessoas vão arredando cada vez mais para trás. Então, assim, é uma movimentação muito lenta, muito sutil, devido ao movimento da Lua. Entendeu, Tomás? Entendi. Sofia, quer falar comigo, minha querida? É porque eu queria falar que eu acho essa matéria muito doida de força de atração, que a gente chega em curvatura de espaço-tempo, aí chega nos buracos negros, que a gente vê que a massa deles é muito grande, então por isso que ele suga tudo. Eu acho muito doido. Só tem um detalhe, assim, a gente tem que ver as coisas um pouco devagar. Entende, Sofia? Então a gente Sim, eu sei, eu só precisa. tô falando que eu gosto muito dessa matéria mesmo. Sim, é sensacional, né? Mas primeiro a gente precisa entender a mecânica newtoniana, né? Falar sobre peso, como calcula, gravitação universal, que vamos ver lá na frente. Aí nós vamos aprender o que é onda no segundo ano, o que é a luz. Então a gente vai aprender um monte de coisas para depois entender um pouquinho de Einstein. Ô, Tá bom, Fabrício. Sofia? Então, aí é interessante que nem seja comentado aqui sobre Einstein para não confundir vocês. Tá bom, Sofia? Beleza. Aham. Oi, Ana Luísa. Assim, achei um pouco. Eu achei interessante essa questão de, tipo, putz, eu tô puxando o computador, mas se essa força não é suficiente para deslizar, para as coisas virem até na minha mão, aí eu não achei graça, não, entendeu? Eu queria poder ter esse poder da mente que o peso fosse suficiente, entendeu? Para essa força atrair tudo para mim. Ia ser mais legal. Bom, se tiver só você e o outro objeto, Ana Luísa, mais nada, mesmo que essa força seja muito pequena, e mesmo que leve muito tempo, mas você vai ao encontro desse outro objeto e ele ao seu encontro. Porque só existe essa força. Então vai ter aceleração, vai ter deslocamento. Entendeu, Ana Luísa? Entendi. Só que no dia a dia, né, não tem só você e o computador. Tem a mesa atrás do computador, de baixo, que também puxa ele. Então, aí a gente não observa, né, esses deslocamentos. Mas eles são responsáveis por o nascimento de uma estrela. As estrelas nascem e morrem por causa disso. Né? Mais para frente nós vamos falar disso melhor. Bom, agora é o seguinte, gente. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Amo esse livro. Pois é. O Pequeno Príncipe morava num planeta quase do tamanho dele. Tá? Esse é o planeta do Pequeno Príncipe. Até havia uma rosa lá, que ele adorava rosas. E aqui está o Pequeno Príncipe,
quase do tamanho do planeta. Beleza? O que acontece se o Pequeno Príncipe pular? O que acontece? Ele faz uma força no planeta. O planeta reage, ação e reação, fazendo uma força no Pequeno Príncipe. Então, o que acontece? O Pequeno Príncipe sobe e o planeta desce. Só que todos os corpos se atraem. Então, existe no Pequeno Príncipe uma força e o Pequeno Príncipe também puxa o planeta dele. Certo? Ação e reação. Se a Terra puxa a pessoa puxa a Terra. Então, depois que o Pequeno Príncipe pula, o que acontece? Ele cai para o planeta. E o planeta cai para ele. Ô, pessoa, mas e se o planeta for a Terra? Isso acontece? Tipo, se você pula de um avião, por que você cai? Porque a Terra te puxa. Mas você puxa a Terra. Então a Terra cai para você? E aí, o que vocês acham? O que significa cair para mim? Deslocar no sentido para você, né? Na sua direção. Tipo, a pessoa, né, pulou do avião, ela cai para a Terra, porque a Terra puxa ela. Mas pela terceira lei de Newton, a pessoa puxa a Terra. Então a Terra cai para a pessoa? O que vocês acham? Sim? Sim, cai. Ah, vê se você tá brincando. Se eu ficar pulando aqui, vai ser igual o Pequeno Príncipe ali. A Terra vai para um lado e eu para o outro. Aí depois eu caio, a Terra cai para mim. É. Só que tem um detalhe. Olha só. Observe. Imagine que o Pequeno Príncipe, estou supondo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Agora sim. Imagine que o Pequeno Príncipe, ele tem uma massa metade do planeta dele, tá? Então, por exemplo, se o planeta dele tem uma massa m, o Pequeno Príncipe tem uma massa m sobre 2, metade, tá? Pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, para uma mesma força, e elas são iguais, terceira lei de Newton, ação e reação, o corpo que tiver maior massa terá menor aceleração. Então, se o Pequeno Príncipe tem uma massa metade do planeta dele, ele vai ter uma aceleração o dobro do planeta dele. O que isso significa? Vamos supor que na hora que o Pequeno Príncipe pula, ele sobe 2 metros. O Pequeno Príncipe subiu 2 metros. O que o planeta dele vai fazer? Vai descer 1 metro. Por quê? A massa do planeta é o dobro do Pequeno Príncipe. Então, quando ele pula, ele vai muito e o planeta dele desloca pouco. Agora, vamos levar isso para a Terra. A massa da Terra é quantas vezes maior do que a sua? Infinitamente maior. A massa da Terra é 10 elevado a 24 quilogramas. É muito maior do que a sua. O que isso significa?
que a aceleração da Terra vai ser infinitamente menor do que a sua. Então, quando você, por exemplo, pula de um avião, a Terra cai para você? Cai! Mas é tão pouco, mas tão pouco, que é quase nada. Beleza? Pelo fato da massa da Terra ser infinitamente maior do que a sua. Beleza? A mesma coisa, não para o Pequeno Príncipe pulando. Por exemplo, imagine que o Pequeno Príncipe resolve andar. Ó. Vamos colocar o Pequeno Príncipe lá em contato com o planeta dele. Tá aí. Pequeno Príncipe resolve andar. O que acontece? Ele empurra o chão para trás. O chão empurra ele para frente. Essas forças são iguais. Ação e reação. Bom, então para o caso do Pequeno Príncipe, que vamos supor tem uma massa igual metade do planeta dele, o que acontece? O Pequeno Príncipe vai para frente. E o planeta dele vai para trás. Opa, aqui não ficou bom meu desenho, não. Então, quando ele vai andar, o Pequeno Príncipe vai para frente e o planeta dele vai para trás. Vamos pensar isso na Terra. Quando você anda, você empurra a Terra para trás. A Terra te empurra para frente. Pensou, então eu vou para frente e a Terra para trás. Só que, como a massa da Terra é infinitamente maior que a sua, ela vai quase nada para trás e você vai muito para frente. Professor, então se a gente juntar um monte de gente num lugar só, e aí as pessoas começam a pular, e a Terra vai sair do lugar, né, professor? Vai de forma considerável, sim, mas para que você vai fazer isso? Ela sai do lugar e volta, né? E você não precisa fazer isso também, porque tem fenômenos que acontecem na Terra que fazem a Terra sair do lugar. Tipo, por exemplo, o tsunami. Quando acontece o tsunami, a água vai para frente e a Terra para trás. Por exemplo, o último tsunami, se eu não me engano, a Terra saiu 20 centímetros do lugar. Nossa, isso que tantão! 20 centímetros comparado com a Terra, não é nada. Tá? Mas a Terra mexe com tsunami, com esses eventos que acontecem na Terra de grande massa. Tá bom, gente? Dúvidas?